Colossenses, capítulo de número 1, versículos 9 até o 12. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler a palavra de Deus. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo o poder da sua glória, e em toda paciência e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Amém? A nossa ministração esta noite, nós vamos apresentar 3 principais tópicos para o ano novo. É óbvio que são questões que devem fazer parte de toda a nossa vida, mas nós vamos aqui utilizar a temática, como já temos divulgado, projetando 2026. Se você leu aí com atenção, você percebe aí que é uma oração que o apóstolo Paulo está fazendo pela igreja. O apóstolo Paulo está fazendo uma oração pelos crentes que congregavam, que se reuniam para adorar a Deus na cidade de Colossos. Esta oração não é uma oração de restauração, não é uma oração de libertação. Você não vê aí Paulo, ele não está fazendo uma oração por libertação. Ele está orando por uma igreja que já era digna de destaque pelas suas virtudes. Se você está com a sua Bíblia aberta, você pode conferir, ainda no capítulo 1, a partir do versículo 3, veja o que Paulo diz sobre esta igreja: graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. É assim que está na sua Bíblia? Versículo 4: porquanto ouvimos da vossa fé. Então aquela igreja tinha, em primeiro lugar, ela já tinha o quê? Fé. Se a igreja tem fé, ela já agrada a Deus, não é isso? Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então essa igreja já tinha fé. O que mais que essa igreja tinha? Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos. Então era uma igreja saudável verticalmente no seu relacionamento com Deus, e era uma igreja saudável horizontalmente no seu relacionamento com o próximo, porque aqui nós temos a fé e nós temos a caridade para com todos os santos. Então Paulo não está orando, preste atenção, para essa igreja passar por um processo de libertação. Ele não está orando para que essa igreja seja restaurada, porque de repente essa igreja está desmoronando moralmente. Não, Paulo não está orando por essas questões. Então, quais são os pedidos que o apóstolo Paulo faz nessa oração? Vamos dar uma olhadinha no texto de Colossenses 1, a partir do versículo de número 9. Por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, Paulo está falando aqui das notícias que ele ouviu a respeito da igreja. Aí ele diz: desde o dia em que o ouvimos,
não cessamos de orar por vós e pedir que sejais cheios de quê? Do conhecimento da sua vontade. Então a primeira coisa que Paulo pede aqui é que a igreja receba de Deus conhecimento. Agora, dando sequência, ele ora. Além de pedir o conhecimento da sua vontade, ele pede o quê? Toda a sabedoria. É assim que está na sua Bíblia? E em terceiro lugar ele pede o quê? Inteligência espiritual. O que é que ele pede? Inteligência espiritual. Então você percebeu que a oração de Paulo, ele está orando pela cabeça dos crentes? Quem percebeu? Quem percebeu? Ele pede o quê? Entendimento. Entendimento, irmão, vem para o pé, não é isso? Para o dedão do pé. Entendimento vem para cabeça. Sabedoria, irmão, é para sua mente, para sua cabeça. E inteligência espiritual. Pastor, eu não sabia que a Bíblia apontava esse tipo de inteligência. Sim, inteligência espiritual é o terceiro pedido que o apóstolo Paulo faz em relação a essa igreja. Inteligência espiritual. Meus queridos irmãos, eu anotei aqui alguns tipos de inteligência que existe, só para a gente contextualizar. Existe a inteligência interpessoal, que é a capacidade de compreender as pessoas. Inteligência interpessoal. Quem tem essa inteligência se relaciona bem. Existe a inteligência intrapessoal, que é conhecer a si mesmo, é o autoconhecimento. Existe a inteligência linguística, a capacidade de falar com clareza e ser entendido. Inteligência linguística. Existe a inteligência que é muito citada hoje em dia, que é a inteligência emocional, que é a capacidade de discernir suas emoções, para você não ser sabotado por você mesmo. Isso aí é a inteligência emocional. Existe a inteligência lógico-matemática, a inteligência do engenheiro, do arquiteto, daquele que trabalha com cálculos, com raciocínio lógico. Existe a inteligência corporal sinestésica, que é a inteligência dos atletas, dos desportistas, artistas, que fazem com o seu corpo movimentos que quem não tem essa inteligência não se arrisca a fazer. Existe a inteligência musical, capacidade de compor, de associar padrões de melodias, sons, campo harmônico. E existe a inteligência espiritual. Levante a mão comigo e diga comigo: existe também a inteligência espiritual. E o que é inteligência espiritual, pastor Erlesan? Inteligência espiritual é uma capacidade sobrenatural, é uma capacidade dada por Deus, é um discernimento que ultrapassa a lógica humana, é uma sensibilidade à direção do Espírito Santo, é a consciência espiritual profunda a respeito de realidades à nossa volta. A inteligência espiritual é uma virtude que vem de Deus, é uma capacitação que Deus nos dá, para enquanto estivermos aqui nesta terra, possamos discernir entre o bem e o mal, possamos discernir as vozes que nos cercam, conhecer se é voz de Deus ou se é voz de Satanás. Isso se chama inteligência espiritual. E a inteligência espiritual, ela gera em nós progresso espiritual. Bendito seja Deus para todo sempre. Então, já que nós estamos começando hoje a série de ministrações projetando 2026, a primeira fala, o primeiro tópico
que eu quero que fique no seu coração. Você pode anotar, você pode marcar no seu caderno, no seu bloco de anotações. É que esse ano que está se aproximando é ano para nós avançarmos espiritualmente, progredirmos espiritualmente. Então levante a mão aí para participar do culto e tomar posse dessa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga comigo: em 2026, bem forte, em 2026, a minha vida será marcada, ô glória, por progresso espiritual. Ô glória, aleluia. Você está perto de um crente vivo aí, cheio da presença de Deus? Está perto? Diga para ele assim: tu é prova do compromisso que eu estou fazendo, e tu também vai ser testemunha do progresso espiritual que vai acontecer na minha vida, para a glória do precioso nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Tem alguém na tua vida que te ajuda a você melhorar espiritualmente? Tem alguém? Tem alguém que te liga, tem alguém que se preocupa com você, tem alguém da família, uma mãe que ora, um irmão que ora, um marido que ora, uma esposa que ora. Tem alguém, quem pode confirmar aqui se tem alguém na tua vida que te ajuda? Quem aqui pode dizer: pastor, na minha vida tem alguém que me ajuda? Levante a mão para me te conhecer. Outra pergunta: tem uma igreja que te ajuda? Você conhece aqui na cidade uma igreja que te ajuda a melhorar espiritualmente? Tem um pastor que te ajuda? Tem um líder que te ajuda? Tem uma líder que te ajuda? Tem. Além de você ter alguém na família que te ajuda, além de você ter um pastor que ajuda, um líder que ajuda, uma igreja que ajuda, eu quero dizer nesta noite que você tem o Deus Todo-Poderoso, que é interessado que você melhore na oração, que você melhore na palavra, que você melhore na fé, que você melhore na sua vida espiritual. Oh glória, aleluia. O que é que isso quer dizer, pastor Alessandro? Isso quer dizer que para o seu progresso espiritual, você tem apoio na terra e você tem apoio no céu. Oh glória, aleluia. Você tem apoio na terra. Aponta aí para a terra, irmão, participa, vai vivendo a mensagem. Você tem apoio na terra e você tem apoio no céu. Então não interessa o que o reino das trevas preparou, então não interessa a emboscada que o diabo preparou, então não interessa o que o inferno planeja contra a sua vida. Existe uma aliança entre a terra e o céu, entre o céu e a terra, e Deus vai te levar para o progresso espiritual. Glória. Vamos para a Bíblia. Pastor, tem respaldo bíblico? Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Glória a Deus. Está escrito: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra. A boa obra, irmão, já começou em nós. Já começou a boa obra em nós. E aquele que começou esta boa obra, é promessa da sua palavra, ele a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Oh glória a Deus para todos sempre. Efésios 3:16. Efésios 3:16. Está escrito assim: para que, segundo as riquezas da sua glória. Oh, aleluia, irmãos, o céu não está em crise, irmãos. Lá no céu não tem bolsa de valores que os economistas ficam avaliando para ver se dá de fazer o seu investimento ou não. O céu, irmão, não tem banco, não tem criptomoedas, não. As riquezas dos céus foram preparadas para o teu crescimento espiritual. E o texto está dizendo: segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem
interior. Oh, glória a Deus. O que é corroborados? Eu vou dizer para você o que é corroborados. Está dizendo aí que você é corroborado com poder pelo Espírito. Que Espírito é esse? É o Espírito Santo. E o que é corroborado, pastor Alessandro? Corroborar é apoiar, corroborar é fortalecer, corroborar é reforçar, é fortificar, é capacitar. E quem faz isso? O Espírito Santo, o Espírito de Deus. Ele faz através de uma pregação, ele faz através de um louvor, ele faz enquanto o culto está acontecendo, ele faz enquanto você canta o hino da harpa, ele faz quando você ora na sua casa, ele faz quando você entra na igreja, ele te corrobora quando você lê a Bíblia, ele te corrobora quando você levanta a mão e dá um glória. Ele está pegando na tua mão, ele está te levantando e dizendo: tu não estás só, eu estou contigo. Aleluia. Irmãos, esse ano é ano de progresso espiritual. É ano de progresso espiritual. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Agora, eu quero que você entenda comigo. O apóstolo Paulo, ele está orando pela cabeça dos crentes, pela mente dos crentes. Ele está orando pela mentalidade da igreja. Lembre-se que no versículo de número 9, ele pede a Deus que a igreja seja cheia de conhecimento. Não esqueça isso. Conhecimento da sua vontade. Segundo, cheio de toda sabedoria. Terceiro, inteligência espiritual. Eu conceituei aqui que a inteligência espiritual é uma capacidade dada por Deus. Por que que nós temos essa capacidade, pastor Alessandro? Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo de número 2. Capítulo de número 2. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Vamos para os versículos 14 em diante. Oh, aleluia. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 14, vamos lá, o texto diz assim: ora, o homem natural, o ser humano natural, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Vamos lá, versículo 15, mas o que é espiritual discerne bem tudo. Ele discerne bem todas as coisas. Preste atenção. O homem espiritual, o crente espiritual, o ser humano espiritual, ele tem a inteligência de discernir. Então ele vai dizer não para coisas que a multidão está dizendo sim. Então ele vai dizer sim para coisas que a multidão está dizendo não. Ele vai rejeitar algumas coisas, mas ele vai aceitar outras coisas. Ele vai se reservar diante de algumas oportunidades. Ele vai compreender as vozes que estão à sua volta. Por quê? Porque ele é alguém que tem a capacidade de discernir o mundo espiritual. E o mundo espiritual, ele não se detém aqui, irmão, essas paredes da igreja. Isso aqui é um ambiente de culto. Mas o mundo espiritual está aí na Avenida Belém, na Avenida dos Estados, na Avenida Brasil, no escritório, no local que você trabalha, na escola onde você estuda. O mundo espiritual está se manifestando. É por isso que nós precisamos discernir bem a tudo. Mas da onde vem essa capacidade? Está no versículo 16, o próximo versículo, versículo 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor, ou para que possa instruí-lo? Levante a mão, levantou, lá em cima, coloca na sua cabeça e diga assim: mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia.
Glória a Jesus. Bendito seja Deus para todo sempre. Pelo amor de Deus, saia do natural. Pelo amor de Deus, saia da incredulidade. Pelo amor de Deus, saia da letargia. Pelo amor de Deus, saia do raso. Jesus te espera para maiores experiências. E Ele já te deu condições. Ele já entregou a sua vida. Ele nos presenteou com a sua mente. Os ensinos da palavra que são ensinados é a mente de Cristo que é enxertada em você. Oh, glória a Deus. Existe, irmãos, uma aliança entre a terra e o céu, para que você tenha inteligência espiritual. Existe uma aliança entre o céu e a terra, para que você melhore na presença de Deus. Oh, glória. Bendito seja Deus para sempre. Eu vou citar um exemplo bíblico. Está lá em Atos 16. É uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Atos capítulo 16, depois você faz a leitura pormenorizada. Paulo está em uma cidade para pregar o evangelho. Quem lembra o nome da cidade? Filipos. Paulo está na cidade de Filipos. Agora você sabe qual é a cidade. Paulo está na cidade de Filipos, pregando a palavra de Deus. Confira na sua Bíblia, Atos 16. E havia naquela cidade uma jovem possuída por espíritos do mal, por um espírito de adivinhação. Atos 16, 16. O escritor Lucas diz assim: e aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. O espírito maligno que estava nela criava cenários, situações que levava as pessoas a pagarem. Então era algo convincente. Ninguém paga para ouvir o óbvio. Eram revelações impressionantes que as pessoas pagavam para ouvir. Versículo 17 diz que esta mulher, seguindo a Paulo e aos demais companheiros, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Eu lhe pergunto, aonde está a mentira que essa mulher disse? Aonde está a blasfêmia? Não é mentira. Aparentemente não é uma blasfêmia. Eles eram mensageiros da salvação e servos do Deus Altíssimo. Preste atenção, verso 18. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, olha que a inteligência espiritual, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Queridos, existem vozes convincentes, vozes verdadeiras. Existem discursos convincentes e verdadeiros, propostas verdadeiras, dia após dia, no ouvido do pregador, da pregadora, do crente, da crente, coisas que fazem sentido, coisas que têm a sua razão, que têm a sua lógica, mas a origem é satânica. Tem a voz da sedução, tem a voz da manipulação emocional, tem a voz do elogio enganoso. Mas Jesus Cristo disse, lá em João capítulo 10 e versículo 4, que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Quem tem inteligência espiritual
A conversa pode ser bonita. Tem crente aí que quando ouve uma coisa fica impressionado. Mas de onde saiu isso? Ele não vai verificar se está na Bíblia. Não consulta a liderança da sua igreja. Nem sequer vai orar e buscar discernimento de Deus. Já consome tanta comida envenenada que tem por aí. Paulo ouviu verdades, mas quem estava dizendo tinha um propósito maligno e estava sendo usado pelo diabo. E o diabo não tem nada para cooperar com o meu ministério e nem com a nossa vida espiritual. E o que nós temos a fazer com demônios é repreendê-los pelo poder do nome de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. O problema começa a se instalar quando se dá ouvido à voz da serpente. Você conhece essa história? Se der ouvido à voz da serpente, aí o problema começa. Mas o apóstolo Paulo, com os seus companheiros, repreenderam, e aquela mulher foi livre. Teve um preço? Teve. Eles foram presos, eles foram humilhados, eles foram açoitados. Mas lá no cárcere, à meia-noite, quem conhece a história? Quem está lembrado? Quem está lembrado? À meia-noite, perto da meia-noite, o que é que eles faziam? Eles faziam duas coisas. Eles oravam e eles cantavam. Eles cantavam e eles oravam. E os céus manifestou sua graça. Veio um terremoto sobre aquela cidade. As prisões se abriram e eles foram livres. Oh, glória a Deus. E eles ganharam ali uma alma. E depois de ganharem aquele homem para Cristo, ganharam a família daquele homem para Cristo. Oh, glória a Deus. Discernimento espiritual. Inteligência espiritual. Eu vou citar outro exemplo. Nós estamos em um culto bíblico. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1, Antigo Testamento. Daniel, capítulo de número 1, diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 8. Quem encontrou, diga amém. Vamos lá a partir do versículo 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Quem tem inteligência espiritual vai tomar decisões estranhas na vida. Decisões estranhas, que contraria a maioria e que não se explica naturalmente. Versículo 9. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Preste atenção. Quando você alinha teu propósito de vida com o propósito de Deus, isso é uma força imbatível, e a terra não pode deter o teu plano. O chefe dos eunucos, quem coordenava os prisioneiros, obedecendo às ordens do imperador, quem levava a comida, supervisionava o cardápio, trazia os manjares, os vinhos, foi convencido por Daniel e pelos seus companheiros, e ele permitiu que Daniel e os seus companheiros tivessem um cardápio diferenciado.
Deus permite que pessoas que têm autoridade na terra, mesmo que não sejam crentes e tementes ao Deus que você teme, mas Deus permite que essas autoridades contribuam para o teu propósito na terra. Oh, glória a Deus, aleluia. Vamos para o versículo de número 10. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que dos demais jovens. Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Versículo 11. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Oh, glória a Deus. Então se veja de diante de ti a nossa aparência, a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisso e os experimentou 10 dias. Dê um grito aí no seu banco: 10 dias. Oh, glória a Deus. E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Desta sorte o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber, e lhe dava legumes. Versículo 17. Ora, a esses 4 jovens Deus deu, preste atenção, o que foi que Deus deu? Primeiro, conhecimento. Que foi que Deus deu? Inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Oh, glória a Deus. Irmão, todo progresso espiritual, todo progresso financeiro, todo sucesso depende de renúncias. A diferença de um homem de sucesso, de um homem fracassado, é que o homem de sucesso faz todos os dias o que o fracassado faz só quando tem vontade de fazer. O fracassado faz só quando está motivado. O fracassado faz só quando o dia, eita, mas o dia hoje eu estou alegre. Mas no outro dia, se o clima fechar, se alguém fechar a cara, se alguém falar dele, o ânimo dele já desaparece. Esse é o fracassado. Mas o homem de crescimento, a mulher de crescimento, ele faz todos os dias pequenas renúncias em favor do seu futuro. Daniel decidiu não entorpecer a sua mente na terra. Eu não vou beber esse vinho que é usado no culto idólatra, eu não vou beber só água e comer legumes. E Deus os abençoou, e só precisou de 10 dias. Toca no teu vizinho e diga assim: 10 dias é suficiente para Deus mudar o rumo da tua história. Diga para quem está do outro lado aí: 10 dias é o suficiente para Deus mudar o rumo da tua história. Aleluia. E eu vou te dizer outra coisa: tem situações na terra que mexem com o céu. Todos os dias se certifique se você já mexeu com o céu. Será se eu já mexi com o céu hoje? Meu Deus, são 3 horas da tarde. Será se eu já mexi com o céu hoje? Oh, glória a Deus. Levante a sua mão. O Espírito Santo de Deus nos chama para tomarmos decisões na terra que mexa com o céu. Já estão se aproximando
de 21 horas. Se porventura chegou alguém aqui nesta noite que ainda não mexeu com o céu hoje, abra sua boca agora e mexa com o céu. Toque no coração de Deus adorando. Toque o céu através da sua adoração. Oh, glória a Deus. Aleluia. Sabe qual é a segunda coisa que nós estamos ministrando aqui para o ano de 2026 na sua vida? Primeiro, nós profetizamos aqui e declaramos progresso espiritual. Segundo lugar, diga comigo, meu segundo projeto. Tem muita gente, poucas vozes, vamos lá. Meu segundo projeto para 2026. Agora levante as duas mãos, solta a Bíblia, solta o celular, levante as duas mãos, coloca na cabeça assim, isso. Bem bonito, bem bonito. E diga assim: render minha mente completamente ao domínio do Espírito Santo. Oh glória. Feche os seus olhos, segure a mão na sua mente, segure, feche os seus olhos. Ó Deus, essas mentes te pertencem. Os melhores planos, as melhores ideias, as melhores decisões será na mente do meu irmão que está neste culto, da minha irmã que está neste culto. Essa mente vai ter força para dizer não, esta mente vai ter força para dizer sim. Oh glória, essa é a mente que vai aborrecer o que Deus aborrece, essa é a mente que vai rejeitar o que Deus rejeita, essa é a mente que vai repreender o que Deus repreende, mas esta é a mente que vai abraçar o que Deus abraça, esta é a mente que vai viver os planos e propósitos de Deus. Oh glória, aleluia, em clima de adoração. Se porventura tem alguma mente aqui nesta noite aprisionada, seja livre agora pelo poder do nome de Jesus. Seja livre agora pelo poder do nome de Jesus. Vamos encher essa casa de adoração. Pregue sua mente. O melhor projeto em Tucumã vai estar na mente dos crentes, na tua área, no teu trabalho. Deus vai te revelar um segredo para a tua mente. Oh, aleluia, glória, continue orando, continue. Deus vai fazer uma obra gigantesca na sua mente. Continue adorando. Eu estou sentindo a liberdade do Espírito Santo de Deus aqui nesta noite. Continue orando, porque na mente você perde, na mente você ganha. Tem muita gente que pulou da ponte porque perdeu na mente. Tem muita gente que se colocou na frente de uma carreta porque perdeu na mente. Tem muita gente que se pendurou numa corda, se matou porque perdeu na mente. Oh glória, e é na tua mente que o Espírito de Deus vai começar a fazer uma grande obra de crescimento aqui nesta noite. Oh glória, oh aleluia, oh aleluia, oh glória, aleluia. Bendito seja Deus para todos sempre. Bendito seja Deus, aleluia. Eu tenho orado, Deus, usa a minha mente para os teus propósitos. Usa a nossa mente para os teus propósitos. E esta oração eu faço pelos senhores e as senhoras que estão aqui nesta noite. Deus, usa as mentes dos teus servos. O crente que tem a inteligência espiritual, ele enxerga com as lentes de Deus. Tudo está dizendo, não é por aí, mas ele está vendo com as lentes de Deus. Deus tem um segredo para revelar para o crente que é fiel. Você vai participar de roda de conversa, de repente você vai se calar, você vai recuar, você vai dizer não, você vai se retirar, vão te chamar de tolo, vão te chamar de bobo, mas Deus já te deu discernimento na mente. Esse negócio não é para ti, essa porta não foi eu que abri, nem toda a porta aberta foi Deus que abriu. O diabo arrebenta algumas portas por aí, para te apresentar pseudos vantagens, mas o Deus dos céus revela. Olha aí na sua Bíblia,
Salmo 25, verso 14. Olha aí na sua Bíblia. Salmo 25, versículo 14. Oh, glória a Deus. Quem encontrou na sua Bíblia? Está aqui no telão também, não é isso? Vamos lá. O segredo do Senhor. E o segredo do Senhor não é para os mais fortes. O segredo do Senhor não é para os mais articulados desta terra. O segredo de Deus não é para os mais poderosos desta terra. O segredo do Senhor é para os que o temem. Deus vai revelar uma coisa para um crente que não revelou para os outros. Aleluia. Você vai pegar o cardume, você vai se apropriar da bênção. Deus vai te revelar uma palavra que não está no Google, que não está nas enciclopédias, que não está na IA. Deus vai revelar. Aonde tiver uma mulher que teme a Deus, ali Deus revela os seus segredos. Aleluia. Bendito seja Deus para todos sempre. Qual foi o texto inicial que nós lemos? Colossenses 1. Eu quero citar para você agora 3 resultados da inteligência espiritual. 3 resultados da inteligência espiritual. Colossenses 1:10. Colossenses 1:10. O texto diz: para que possais andar dignamente. Primeiro resultado da inteligência espiritual: andar dignamente é quando teu filho não tem vergonha de dizer que é teu filho. Andar dignamente é quando tua filha não tem vergonha de dizer que é tua filha. Quando tua filha não tem nenhum problema em dizer que quer ser como você é. Andar dignamente é quando um crente não tem vergonha de dizer que igreja ele congrega, qual é o seu pastor. Se esse crente não tem vergonha de dizer aquele pastor é o meu pastor, esse pastor anda dignamente. Se o filho não tem vergonha de dizer esse é meu pai, mas quando o filho chega, quando o pai chega por uma porta, o filho sai por outra, meu Deus, lá vem meu pai me fazer vergonha de novo. Mas quando alguém diz assim, aquele irmão acolá é irmão da minha igreja, é meu irmão, é minha líder, é minha mãe, é meu pai, é porque você anda dignamente. Eu quero ser um pastor que anda dignamente, mas eu quero pastorear uma igreja que anda dignamente nesta cidade. Uma igreja que pode andar, uma igreja que pode pregar, uma igreja que pode comprar. A igreja que vai abalar Tucumã não é a igreja que tem condição de fazer os maiores eventos, mas é a igreja que anda dignamente na presença do Senhor. Oh, glória a Deus. Segundo, agradando-lhe em tudo. Terceiro, frutificando em toda boa obra. Eu sinto a gloriosa presença de Deus aqui. E eu declaro em nome de Jesus que eu não estou diante de árvores infrutíferas, manipuladas artificialmente, não. Eu estou diante de árvores plantadas junto aos ribeiros de águas vivas. Oremana sarabacalatarau achandaramahai. Oremandaramasurimicalamachoremehai. Oh, glória, aleluia. Você vai andar dignamente em nome de Jesus. Eu profetizo que a tua casa não será envergonhada pelo alcoolismo, pela traição, pela bandidagem, pela imoralidade. Não, a tua casa será casa digna. Levante a sua mão e dê um grito de glória a Deus. Que o mundo espiritual saiba, que o diabo saiba, que o inferno saiba, Deus está armando a sua igreja.
Oh glória! Nós vamos entrar dezembro, irmão, cheio de graça, cheio da presença de Deus. E que venha 2026, porque Deus vai usar pessoas que andam dignamente. Vá dando glória se você recebe esta palavra, porque Deus vai usar os crentes que andam dignamente. Primeira coisa, vou progredir. Segunda coisa, vou render a minha mente ao domínio do Espírito Santo. Vou render a minha mente ao domínio do Espírito Santo. É Ele que domina. Versículo de número 10. Você anotou aí? Andar dignamente, agradar em tudo e frutificar em toda boa obra. Agora o versículo 11 diz: corroborados em toda fortaleza. Você não vai ser um crente fraco, não. Você vai ser um crente forte. Quem está pregando aqui é um homem de Deus. Eu estou falando a palavra de Deus. Você não vai ser um crente fraco. Você vai ser um crente forte. Oh, glória a Deus. Se pregar 5 minutos, é uma pregação de 5 minutos, mas saindo da boca de um crente forte, porque ele é corroborado em toda a fortaleza. Aleluia. Ah, pastor, eu não sei pregar, vou só ajudar a igreja de outras formas. Pode até não pregar, mas é um crente forte. É um crente forte. Pastor, as minhas condições são poucas. Talvez você não dá maior contribuição na campanha financeira, mas você é um crente forte, porque é promessa da palavra de Deus nos corroborar em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade. Eu fiquei me perguntando, por que paciência e longanimidade, se longanimidade e paciência é a mesma coisa? Na visão dos estudiosos, paciência é com as situações, longanimidade é com as pessoas. Às vezes nós temos paciência com as situações, mas não temos com pessoas. E o ideal de Deus é paciência nas situações e paciência com as pessoas. Diga para o vizinho: tem paciência comigo? Pelo amor de Deus, não me bloqueia não, tem paciência comigo. Em nome de Jesus, tem paciência comigo. Amém ou não amém? Escute. Aí o texto diz com gozo, ou seja, com alegria. Ajeita a tua cara, porque Jesus já te perdoou. Ajeita essa cara. Ajeita, tira essa máscara velha aí, tira. Isso, respira fundo, respira. Você é perdoado por Jesus Cristo. Você é amado de Deus. Existe uma aliança entre a terra e o céu para te fazer um campeão. Em terceiro lugar, nós vamos levar para 2026. Nós vamos levar a convicção da aliança com Deus. Diga comigo, meu terceiro projeto para 2026 é avançar, porque eu tenho uma aliança com Deus. A inteligência espiritual é a mente de Cristo no crente. Se eu tenho a inteligência espiritual, eu aborreço o que meu Deus aborrece. E eu quero o que o meu Deus quer, porque os meus planos estão alinhados com os planos de Deus. Irmão, olhe para cá, eu vou citar um exemplo bíblico para finalizar. 1 Samuel 17. Davi vai levar marmita, vai levar comida para os seus 3 irmãos mais velhos que estavam na guerra. E ele encontra ali um cenário devastador. Homens amedrontados, acovardados, intimidados, ameaçados. Davi olhou para o gigante e ele percebeu algumas coisas, preste atenção. O que tinha no gigante e não tinha em Golias? Primeira coisa, altura. Segundo, força física. Terceiro, experiência de guerra. Quarto, histórico de vitórias.
Quinto, armaduras completas. 6, escudo. 7, capacete de bronze. Couraça, lança, fama militar, intimidação psicológica e aparência imponente. Tudo isso Golias tinha, mas Davi não tinha. Todos os homens daquele arraial estavam com medo, porque eles viam tudo isso aqui em Golias: altura, armaduras, experiência de guerra, fama, força, ameaça, intimidação. Mas o pequeno Davi encontrou uma fraqueza no gigante. Diga comigo: o pequeno Davi encontrou uma fraqueza no gigante. E o ponto fraco do gigante era exatamente o ponto forte de Davi. Eu vou dizer de novo: o ponto fraco do gigante era o ponto forte de Davi. O que foi que Davi enxergou no gigante que era o ponto fraco? Ele disse assim: quem é este incircunciso para ameaçar os exércitos do Deus vivo? Ele descobriu que o filisteu era incircunciso. Se ele é incircunciso, é porque ele não tem pacto com meu Deus. Ele não tem aliança com meu Deus. Ele não tem, mas eu tenho. Davi não tinha altura, mas tinha pacto com Deus. Davi não tinha força física, mas tinha aliança com Deus. Davi não tinha experiência de guerra, mas tinha aliança com Deus, que é o Senhor dos exércitos e o maior general de todos os tempos. Davi não tinha um histórico de guerras como Golias, mas ele tinha um histórico de adoração e fidelidade a Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus, glória a Deus. O adversário tem um ponto fraco. O ponto fraco do inimigo é que eles não carregam o nome de Deus, é que eles não carregam a presença de Deus. O ponto fraco do inimigo é que eles não têm aliança com Deus que nós temos. E o ponto fraco do inimigo é o meu ponto forte. Davi disse assim: eu vou a ti no nome do Senhor dos exércitos. Davi carregava o nome de Deus. Quantos aqui nesta noite carregam o nome de Deus? Nós vamos no nome do Senhor dos exércitos. Oh, glória a Jesus. Meu terceiro projeto para 2026, eu vou avançar porque tenho uma aliança com Deus. Alegra a tua alma nesta noite. O adversário tem muita coisa que a gente não tem. Você olha para esse mundo e você se questiona: meu Deus, quanto poder neste mundo, quanto glamour neste mundo. Quando o adversário tem um ponto fraco, eles não têm o Deus que você tem. Eles não têm a aliança que você tem. Eles não têm a aliança que você tem. O Espírito de Deus me faz lembrar aqui quando Eliseu foi caçado em Dotã. Aí o auxiliar, que às vezes o auxiliar não tem a mesma fé, aí o auxiliar disse assim: Eliseu, nós estamos cercados. Sabe qual foi a resposta de Eliseu? Ele fez uma oração. Ele disse: Senhor, abre os olhos desse meu auxiliar, para que ele veja a realidade espiritual, para que ele veja a diferença entre nós e os nossos adversários. O auxiliarzinho começou a enxugar os olhos, esfregar os olhos, e quando ele abriu, começou a olhar, ele viu a realidade espiritual. Aquela montanha estava cercada de carros e cavalos de fogo, e Eliseu declarou: mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com os nossos adversários. Levante a sua mão lá em cima, levante a mão do vizinho aí, pode levantar, e diga para ele: o ponto fraco do adversário é o ponto forte da igreja.